Fala, torcedores cruzmaltinos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Uma das contratações que mais tiveram repercussão no Vasco no início da primeira janela, ainda em janeiro, foi a contratação do atacante Lucas Orellano, jogador que fez com que o Vasco estivesse investindo valores próximos à casa dos 20 milhões de reais para estar contando com o jogador. No entanto, sua adaptação ao Brasil e ao futebol brasileiro não foram feitas com muito êxito e o jogador apresentou algumas dificuldades, principalmente para ter uma sequência no Vasco. Agora, o atleta tem novamente uma oportunidade de voltar ao futebol da Argentina. Isso porque a equipe do Boca Juniors está mais do que interessada em contar com o jogador neste atual momento. No entanto, o Vasco não quer se desfazer do jogador de qualquer maneira. O investimento feito ainda no início da temporada é levado em consideração. O Vasco pagou para ter esse jogador em seu plantel atual. O negócio predileto do Boca Juniors nesse momento e tido como principal forma seria um empréstimo junto ao Vasco. No entanto, essa tentativa do Boca Juniors em relação a um negócio por empréstimo não agrada muito os lados do cruzmaltino. O argentino de 23 anos de idade até ensaiou uma frequência de jogos como titular no Gigante da Colina nas últimas partidas. Contra Botafogo e também contra Cruzeiro, ele inclusive iniciou os jogos como titular, até criando algumas boas oportunidades e sendo um daqueles jogadores que mais tentaram criar para o Vasco. No entanto, o jogador continua com as mesmas dificuldades em relação ao padrão de jogo do futebol brasileiro. As condições físicas dele desfavorecem bastante a disputa do jogo, principalmente pela diferença entre o futebol argentino e o futebol brasileiro ser um pouco mais intenso. Essa tentativa do Boca Juniors surgiu mais recentemente e deve ser um assunto a ser debatido de maneira mais interna pelo Gigante da Colina para ter uma melhor definição. O Boca inclusive já tem contatos diretos juntamente ao jogador para um acerto verbal. Agora busca chegar ao Vasco e também chegar a um acordo com o Gigante da Colina pela liberação do atleta por empréstimo. O Vasco tem um contrato com o Orellano até o fim de 2025. E você, torcedor vascaíno, o que acha que o Vasco deveria fazer nesta situação? Comente aqui abaixo qual que é a sua opinião a respeito de tudo isso. O Vasco está mesmo convencido em acertar a contratação do seu novo treinador e por isso realizou uma boa proposta para o treinador argentino Gustavo Alfaro, técnico bastante experiente e que agora passa a ser o principal alvo do Gigante da Colina para que possa assumir o comando da equipe que se encontra em uma situação bastante complicada. Além de uma boa proposta, se falando em quesitos financeiros, o Vasco também garantiu a presença de mais alguns reforços que possam também garantir o aumento da qualidade desse atual plantel vascaíno. O treinador inclusive já realiza uma análise em relação ao elenco atual do Vasco e todos os jogadores posição por posição. O oferecido também é um projeto um pouco mais sólido em um contrato de 18 meses, ou seja, até o fim de 2024, onde o treinador teria um pouco mais de segurança para trabalhar e justamente após salvar o Vasco, montar um plantel totalmente novo para a próxima temporada. O treinador também vê com bons olhos uma passagem no futebol brasileiro e analisa muito bem se aceitará ou não o convite vascaíno. Se caso aceitar, será o Vasco o primeiro clube dele no futebol do Brasil. Será um desafio e tanto para o treinador argentino de 60 anos, caso ele tope mesmo chegar ao Vasco neste momento. Isso porque o cruzmaltino é atualmente o pior mandante do Brasileirão da Série A, ainda mais tendo o pior ataque entre todos os 20 clubes que atualmente disputam o Brasileirão. O Vasco busca também justamente selar essa contratação do técnico argentino Gustavo Alfaro em uma reunião com o treinador e também com os demais dirigentes cruzmaltinos. Já são quase 21 dias
desde que o Vasco realmente anunciou a demissão de Maurício Barbieri do comando da equipe. De lá até o tempo atual, o Vasco não conseguiu anunciar o novo treinador e por isso terá agora mais uma pausa de cerca de 2 semanas, que será crucial para que o Gigante da Colina consiga um novo treinador e, em caso da chegada do profissional, já consiga também emplacar um trabalho com maior tempo para conhecer o elenco e também implementar as primeiras ideias táticas para tirar esse time do fundo do poço, já que se encontra na 19ª colocação, só não é lanterna devido ao saldo de gols comparado ao América Mineiro. E você, torcedor vascaíno, aprovaria uma possível contratação do técnico Gustavo Alfaro? Comente aqui abaixo a sua opinião em relação a este profissional. Em meio a toda essa procura do Vasco por um novo treinador para a temporada de 2023, também se aparece um jogador a ser negociado, onde, de acordo com o portal Central da Bola, o Vasco demonstrou interesse em contar com um atacante que passou pelo futebol brasileiro e que inclusive já foi campeão defendendo o São Paulo. E jogador esse que é o atacante Ademilson, que consegue fazer 2 posições no setor de ataque do campo. Consegue também atuar como centroavante e atuar também pela beirada do lado esquerdo do campo. É um jogador que está desde 2015 jogando fora do Brasil e atualmente atua pelo futebol da China. Atualmente, com seus 29 anos de idade, Ademilson é cria das categorias de base do São Paulo, onde surgiu com maior evidência por lá, também conseguindo conquistar a Copa Sul-Americana. Antes de chegar ao futebol chinês, Ademilson também teve uma passagem de algumas temporadas pelo futebol do Japão. Ele já vai para a sua 3ª temporada jogando no futebol chinês e seus números atuais da temporada de 2023 tem 13 jogos, 4 gols marcados e também 1 assistência distribuída ao longo dessas partidas disputadas. E você acha que seria uma boa para o ataque do Vasco? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre este jogador. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.